Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Já faz um tempo que eu não apareço aqui no canal Cris Bonfim Vida Leve e decidi vir hoje falar sobre um assunto aí que ficou saltitante aqui na minha cabeça e nas minhas reflexões. Então, eu acho que é bem interessante que a gente possa conversar sobre isso, que a gente possa refletir sobre isso. Bom, bem-vindos e bem-vindas a quem está chegando por este canal, para este canal agora. Sejam bem-vindos, meu nome é Cristiane Bonfim. O nome do canal é Cris Bonfim Vida Leve, porque o intuito desse canal é trazer práticas, hábitos, né, estratégias para que a gente tenha uma vida com mais leveza, uma vida com mais simplicidade também, um bem viver possível, que é como eu costumo chamar, porque é essa busca, né, de um bem-estar maior para os nossos dias, tá bom? Então sejam bem-vindos quem está chegando aqui agora e agradeço muito a quem permanece aqui comigo, que a gente consegue aí trocar, né, compartilhar aí ideias e estratégias para nossa vida. Bom, gente, fiquei pensando aqui em algumas situações que aconteceram esses dias e me levaram a essa reflexão. Então, acho que é bem importante que a gente olhe para isso. Eu quero falar com vocês sobre a nossa necessidade de controle, né? De ter controle sobre as situações, sobre as pessoas. E isso se torna uma coisa muito habitual que a gente faz, né? Que muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso, de tão automático que isso se torna. E até com base naquilo que eu estudo, que eu vou conhecendo, vou trocando, vou vivenciando também, o controle, essa necessidade, esse comportamento que a gente tem, né, de controlar, querer controlar, né, porque na verdade a gente quer controlar, isso não quer dizer que a gente está controlando, na verdade a gente tem esse desejo aí, essa vontade de controlar algumas situações, algumas pessoas até, e isso é uma ilusão, né, porque a gente não controla nada, né, e todo esse contexto, essa situação, esse controle aí, essa necessidade desse controle, só traz para nós mais frustração, né? Mais sofrimento, né? Mais dor. Como que eu comecei a pensar nisso, na verdade? Comecei não, né? Por que eu resolvi falar sobre isso neste vídeo, neste momento? Por uma situação que eu vivenciei aí essa semana. E aí eu vou contar aqui rapidinho pra vocês e vou contar, né, o que aconteceu comigo também. E aí como que eu cheguei a esse ponto de eu querer trazer isso pra gente conversar. Bom, esses dias ia passar numa consulta aqui na UBS aqui do meu território, né, onde eu moro. E eu tava na sala de espera e junto comigo tinha um casal, né? Um casal jovem com uma filhinha, uma menininha, acho que um ano, aproximadamente um ano, assim, ou perto de um ano de idade. A menininha estava dormindo no colo do pai. E aí a mãe, né, a companheira dele, estava junto. E aí ele bem atencioso com a menininha ali, eles conversando e tudo mais. E aí ele sentou do meu lado com a bebezinha e a bebezinha estava dormindo. E nisso, a mãe que estava de frente para ele, para nós, ficava todo momento falando para ele assim: cuida dela assim, segura ela assim, cuidado com o braço, cuidado com a cabeça dela, faz não sei o que, não sei. E assim, a bebezinha ela tava dormindo, ela tava tranquila, né, era visível isso. E aí a mãe, né, sempre ali naquele zelo, né, aquele excesso de zelo com o bebê. Cuidado, né, cuidado com o braço dela, não faz assim, faz assado. Até que teve um determinado momento que ela pegou e levantou e falou pra ele: arruma ela assim, vamos arrumar a cabeça dela assim. Aí eles levantaram, ajeitaram a menininha, né, a bebezinha, mudou, né, ela veio, essa mãe mudou o lado que a bebê tava e modificou ela, só que ela tava dormindo.
Nisso que ela modificou, ele sentou com ela e a bebê acordou. Mexeu no que tava quieto, né, gente? E aí essa bebê acordou, começou a chorar. E esse pai, ele ficou visivelmente assim, se sentiu contrariado, né? Porque a todo momento ele tava quieto, ele tava meio que obedecendo ali o que a companheira dele trazia. E neste momento ele pegou, quando a menina acordou, ele falou: tá vendo? Você veio aqui, mexeu do jeito que você queria, agora ela acordou. Aí passou os cuidados para a mãe, falou assim: agora você cuida, né? Aí a mãe foi, pegou e tudo mais. E aí eu fiquei observando aquela situação, né? Que aí a bebê neste momento acordou e ficou acordada, sentada, brincando, eles interagindo com ela e tal, e conversando. Tudo tranquilo, assim. Mas essa mãe, né, veio de uma forma controladora querer modificar aquela situação. O que se passava na cabeça dela, eu não sei, né? Não tenho que saber também. Eu só estou trazendo aquilo que foi visível para mim, né? O que eu pude observar ali. E o que eu pude observar foi essa necessidade de controlar, essa necessidade de mostrar que ela sabe fazer de tal forma que ele não sabia, né? O que estava dando a entender é que ele não sabia o que estava fazendo. Só que tava, né? Porque a bebê tava tranquila dormindo no braço dele. Então, assim, por que ela foi ali para mexer naquela situação? E aí naquele momento eu fiquei com esses questionamentos na minha cabeça, né? Principalmente nós mulheres temos essa forma de agir, de achar que só o jeito que a gente faz é o certo, né? Tô falando, gente, aqui de uma forma bem generalizada, tá? Obviamente tem muitas mulheres que são diferentes e que agem também diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Mas de uma forma generalizada, se vocês observarem aí comigo, grande parte das mulheres, elas têm, né? Nós temos essa coisa do controle, né? Não que os homens não tenham essa necessidade do controle, pelo contrário, eles têm também e ainda de uma outra forma, né? Essa necessidade de controlar o outro, a outra, principalmente quando se trata de companheiro e tal. Mas nessa situação que eu tô querendo dizer pra vocês é o quanto que nós mulheres muitas vezes fazemos isso com os nossos companheiros ou pessoas que convivem com a gente, de não deixar que o outro faça as coisas do jeito dele, né? E aí eu volto pra mim, que exatamente uns dias antes desse ocorrido aí, desse relato que eu trouxe, aqui em casa eu tinha falado pro meu marido, pra ele arrumar a cama, né? Porque nem sei como que foi o começo disso, mas aí ele tinha arrumado a cama, só que ele não tinha arrumado a cama como eu arrumo. E normalmente eu quem arrumo a cama, porque na maioria das vezes eu levanto depois dele e aí eu que arrumo a cama. E nesse dia ele tinha arrumado e não arrumou como eu arrumo. E aí ficou diferente a forma como ele arrumou, só que tá tudo certo, a cama tava arrumada. Mas eu, naquela sensação, naquela necessidade de controlar e achar que só o meu jeito é o correto, fui lá e fui falar, mas olha, como você... Não falei brigando nem nada, mas fiz essa observação, que era desnecessária, né? Fiz essa observação de, olha como você arrumou a cama. Você prendeu tudo aqui, não sei o quê. E aí ele, lógico, né, falou assim, mas o que tem, não sei o quê. E aí eu falei, não, tá certo, né, você arrumou. Então, mas olha, e aí que eu quis trazer isso, né, essa comparação também com esse contexto. Como que a gente quer controlar muito isso, né, o jeito que o outro faz as coisas, o jeito como o outro age, né. E é muito delicado, né? Porque cada pessoa tem sua forma de fazer e que a gente precisa aprender a respeitar a forma do outro fazer as coisas. Que só o meu jeito não é o jeito certo, né? Que o meu jeito não é a única forma de ser feito. Não. Cada pessoa vai executar as tarefas, as atividades que elas têm que executar à sua maneira, né? E cabe a mim respeitar. E olhar e falar, bom, a pessoa fez aqui, né? Do jeito que ela fez. Então, isso ficou, né? Porque foi eventos, assim, muito seguidos um do outro.
E quando eu observei isso nessa mulher, quer dizer, eu só fui me enxergar melhor, porque na situação entre o meu companheiro, eu notei isso, o quanto eu estava querendo controlar aquilo, o quanto eu estava querendo corrigir ele de uma coisa que não tinha que ser corrigida de forma alguma, porque ele fez. Ele fez da forma dele. Mas eu não tinha entrado tanto em contato, não tinha tomado tanta consciência sobre isso, até que eu vivenciei, né? Eu visualizei, eu observei essa situação na UBS aqui. E aí me deu esse estalo. Eu falei assim, realmente, né? A gente tem uma necessidade de querer controlar a forma como o outro age, achando na nossa arrogância de que só como a gente faz é o certo, é o ideal. E isso é um grande erro nosso, né? Que a gente precisa se olhar dentro disso, se olhar dentro dessa situação. O quanto a gente falha querendo fazer isso, né? Querendo impor para o outro a forma como ele deve conduzir as coisas, a situação, achando realmente que só a forma como a gente faz é que é o certo. E isso tem um grande impacto, né, nas nossas relações, a forma como eu me relaciono com as pessoas com quem eu convivo, seja ele no trabalho, no relacionamento amoroso, com os pais, filhos, amigos, enfim. Toda relação, se a gente tem essa forma de lidar, de querer que o outro faça exatamente como eu gostaria, como eu acho que é o correto, é um grande erro, né, da minha parte. Eu preciso me olhar dentro disso, eu preciso permitir que esse outro faça, eu preciso permitir que essa outra pessoa faça do jeito dela, porque senão ela vai em algum momento dizer assim, então não vou fazer mais também. E a gente vai ficar bravo porque a pessoa não está fazendo. Mas quando ela queria fazer, a gente não permitiu que ela fizesse da forma dele, né? Então, é isso que eu quis trazer para vocês, que a gente possa olhar para essa nossa necessidade de querer controlar as coisas, as situações, as pessoas, como as pessoas vão agir, como as pessoas vão fazer aquilo que elas querem fazer, o que não querem fazer. Cabe a gente se olhar dentro disso, cabe a gente refletir como eu estou respondendo ao outro sobre isso. Estou permitindo que esse outro, seja ele mesmo, faça do jeito que ele sabe fazer, né? Então eu achei bem importante a gente falar sobre isso, a gente refletir sobre isso. E quero que vocês se olhem dentro disso e se perguntem, né? Eu deixo os outros fazerem aquilo que eles querem fazer, entendendo que eu não tenho controle sobre ele, que o que me cabe é respeitar o jeito do outro, aceitar e ver, lógico, se é uma situação mais difícil, muito mais problemática, aí entra num outro contexto, né? Mas nesse sentido do dia a dia, de que às vezes eu peço uma ajuda, mas eu sei receber essa ajuda, eu sei deixar o outro me ajudar, ou eu quero controlar a forma como ele vai me ajudar. Então eu não tô pedindo ajuda, né? Eu tô querendo que o outro faça aquilo que eu quero. E isso é controle, né? Isso é querer ter controle. Então que a gente saiba melhor, né? Pensar melhor sobre isso, entendendo que essa necessidade de controle ela pode nos adoecer, porque ela vai deixando a gente sempre muito sobrecarregado também, sabe? E aí a gente vai ficar reclamando que tá sobrecarregado, mas não permite que o outro venha ajudar a gente da forma dele, da forma como ele está disposto a nos ajudar. Então é bem importante que a gente pense sobre isso, deixem as pessoas serem como elas são, porque aí também a gente vai poder ser como nós somos, entendendo essa diferença, tá? Que atitudes como essa de controle não quer dizer que a gente seja assim, quer dizer que a gente está muito condicionado a agir dessa forma, né? Querendo dar conta de tudo e não deixando que o outro também nos ajude, que o outro divida com a gente as tarefas, né? O que a gente pode dividir, tá bom? Espero ter sido aí ponte para reflexões evolutivas para vocês, que possa
despertar aí questionamentos, porque é muito importante que a gente sempre se questione sobre as nossas atitudes. Se aquilo gera um incômodo, por que está gerando incômodo, que eu saiba parar e refletir sobre isso, tá bom? Então é isso que eu quero deixar hoje para vocês, que a gente possa liberar mais isso. Eu falo para mim e falo para vocês também, que a gente possa soltar esse controle, que a gente possa deixar que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida também e que venham aí as situações para a gente poder lidar, tá bom? Excelente dia para vocês, quem estiver assistindo aí à noite, excelente noite de manhã, excelente manhã. E até o próximo vídeo, continue aqui comigo, vamos refletir aí por um bem viver possível dentro das nossas realidades, dentro daquilo que a gente tem aí de recurso. Um abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.